Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa? Quem aí achou que orações subordinadas adverbiais estava fácil demais? Levanta a mão. Ah, todo mundo, né? Então, vamos dificultar porque estava fácil demais, certo? Olha só, as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, tá? Como assim? O que é uma oração subordinada adverbial desenvolvida? Uma oração subordinada adverbial desenvolvida é aquela oração que a gente já conhece, nós já estamos acostumados com ela. São aquelas orações que possuem a presença de uma conjunção. Nós temos um período composto normal, com duas orações ou mais, e há a presença de uma conjunção para ligar as duas orações ou mais, né? Veja o exemplo aqui. Se é do teu costume, faça. Qual é o primeiro passo que nós temos de dar quando analisamos um período? Primeiro, nós temos que achar os verbos. Vamos achar os verbos? Primeiro verbo é. Segundo verbo, faça. Aqui estão os dois verbos. Onde é que a gente separa a oração? Aqui. Lembrando que a vírgula, ela sempre vai ficar com a oração anterior, ok? Não podemos esquecer disso. Até aí tudo bem? Beleza. Qual é o segundo passo? Acharmos a nossa conjunção. Nesse caso, a nossa conjunção está aqui na frente, é o se. Achamos a nossa conjunção. Agora a gente faz a classificação. Vamos fazer a classificação? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. O quê? O meu se ali, se é do teu costume, faça. Se é do teu costume, faça. Esse se é do teu costume é o quê? É uma condição para que a pessoa realize, certo? A tarefa, para que a pessoa faça. Para que a pessoa faça, precisa ter uma condição, ser do costume dessa pessoa. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Show, né? Fechou? Fechou. Deu para relembrar? Deu para relembrar. Então, essa é uma oração subordinada adverbial desenvolvida. Agora, reduzidas. Reduzidas quando não há uma conjunção. E são duas condições, né? Quando houver um verbo conjugado em uma das formas nominais. Gente, vamos relembrar aqui o que são as formas nominais do verbo. Só para a gente não esquecer, vou colocar até de uma cor diferente para vocês se relembrarem. Só para relembrar, né, gente? Porque vocês já sabem, eu tenho certeza disso. Nós temos três formas verbais. Quais são essas terminados em R? Nós temos o particípio, que são aqueles verbos terminados em ado. E nós temos, esses são os particípios regulares, né? Temos os particípios irregulares também. E nós temos o gerúndio. Aquela linguagem do telemarketing que a gente costuma dizer, né? Estamos entrando em contato para estar oferecendo, né? A gente chama de gerundismo, tá? Então, o gerúndio são aqueles verbos terminados em NDO. Cantando, pulando, dançando, tá? Particípio, cantado, amado, comido, pulado. Nós temos também os irregulares, escrito, morto, né? Assim por diante, tá? Então, essas aqui são as formas nominais do verbo, ok? Deu para relembrar? Deu, né? Molezinha. Vamos continuar a nossa análise? Então, vocês já relembraram quais são as formas nominais do verbo
E agora a gente vai partir para cá para dar uma analisada nesse negócio. Vamos lá. Sendo do teu costume, faça. Primeira coisa é observar o quê? Os verbos. Então, a gente tem um aqui. Onde está o outro? Aqui. Vamos fazer a nossa separação, ok? Fizemos a nossa separação. A conjunção, não há conjunção presente aqui. Há um verbo conjugado numa das formas nominais do verbo? Tem. Sendo. Sendo está conjugado em quê? Gerúndio, que é uma forma nominal. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial reduzida. E agora, como é que a gente faz a classificação dela? A gente tem de olhar pelos olhos. Olhar pelos olhos, foi ótimo. Nós temos de olhar o contexto, ok? Esse contexto deste período, ele está direcionando a que circunstância? De tempo, de modo, de condição, de causa, de quê? De condição, certo? Existe uma condição para que se faça. Qual é a condição? Ser do costume da pessoa. Então, aqui, como eu vou fazer a minha classificação? Eu vou fazer do seguinte modo. Oração subordinada adverbial reduzida. Aí, eu vou ter que colocar qual é a forma nominal que o meu verbo está conjugado. Ali, sendo, está conjugado o quê? Está conjugado no infinitivo, no particípio ou no gerúndio? No gerúndio, certo? Então, oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Gente, deu para vocês observarem que a classificação vai ser a mesma, tá? Não vai mudar, vai ser a mesma classificação. Ela vai ser condicional, vai ser causal, vai ser concessiva, vai ser tudo. Vai ter a mesma classificação. A gente só vai acrescentar reduzida de e qual é a forma nominal do verbo que nós estamos falando. Esqueci de colocar aqui, ó. Oração subordinada adverbial condicional. A classificação é a mesma, tá, gente? A mesma. Então, vai permanecer a mesma classificação. Nós só vamos acrescentar a essas orações esse termo, reduzida de e qual é a forma nominal que o meu verbo está conjugado. Deu para entender? Claro que deu, porque vocês são espertos pra caramba, né? Olha só, nós vamos fazer alguns exercícios e para a gente fixar, tá bom? Vou fazer junto com vocês agora algumas análises e depois vocês vão fazer alguns exercícios relacionados a esse assunto no livro de vocês, ok? Vamos recapitular? Nós vimos que as orações subordinadas adverbiais, elas são lindas e elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Quando elas vão ser desenvolvidas? Quando houver uma conjunção. Então, a gente vai fazer o esquema como nós já estamos acostumados a fazer todo esse tempo. Primeiro a gente acha os verbos, depois a gente acha a nossa conjunção e fazemos a separação e a classificação delas, ok? Eu havia esquecido de colocar a oração principal, aí eu coloquei aqui para vocês não confundirem, tá? E nós temos também as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Quando vão ser reduzidas? Quando não houver conjunção e quando houver um verbo conjugado em uma das formas nominais, que podem ser infinitivo, particípio ou gerúndio, ok?
Exemplo, sendo do teu costume, faça. Então, primeiro a gente acha os verbos, nós não vamos conseguir achar a conjunção, porque não tem, ela é reduzida, né? E como é que a gente vai fazer a nossa classificação? Vamos prestar atenção na circunstância, no contexto em que esse meu período, essa minha oração me traz. Qual é a circunstância? De tempo, de modo, de causa, de consequência, de quê? Aqui, neste exato momento, neste exemplo aqui que vocês estão vendo, traz uma circunstância de condição. Então, a minha classificação vai ser oração subordinada adverbial condicional. Por não haver conjunção e haver um verbo conjugado numa forma reduzida, numa forma nominal, sendo uma reduzida, nós vamos acrescentar esse termo, reduzida de gerúndio, porque o meu verbo aqui está no gerúndio. Se aqui estivesse algum verbo no infinitivo, eu colocaria como? Reduzida de infinitivo. Se tivesse aqui um verbo no particípio, eu colocaria reduzida de particípio. Ok? Deu para entender? Beleza. Vamos exercitar um pouquinho a nossa mente, ver se de fato entendemos o conteúdo. Olha só, eu coloquei aqui 2 períodos para a gente poder dar uma analisadinha. Primeiro período, mesmo pedindo, continuo sem dinheiro. E aí, galera, o que a gente precisa fazer primeiro? O que precisamos fazer primeiro? Isso mesmo, achar os nossos verbos. Então, vamos achar. Nós temos aqui pedindo e continuo. Vamos fazer a nossa separação aqui. Ok. Ai, professor, olha só. E aí, como é que eu vou saber se esse negócio está exprimindo uma circunstância de causa, uma circunstância de condição, uma circunstância de quê? Pelo amor de Deus, não sei o que fazer. Nós vamos... O que vocês podem fazer? O que eu gosto de fazer? O visuzinho que eu dou. Passa para a forma desenvolvida. Coloca uma conjunção aqui para ver qual é a classificação desse período, dessa oração, ok? Vamos lá. Mesmo pedindo. Qual é a conjunção que eu posso colocar aqui sem perder o sentido? Olha, eu posso transformar nessa desenvolvida aqui, ó. Mesmo que peça... Mesmo que eu peça, né? Mesmo que eu peça. Mesmo que eu peça. Continuo sem dinheiro. Veja bem, nós utilizamos aqui o mesmo que. Olha só. Mesmo que. Eu mudei o meu sentido de uma oração para outra? Não mudei. Eu permaneci com o mesmo sentido. Agora, que sentido é esse? É um sentido de quê? Concessão, gente. Olha só. Mesmo que eu peça, continuo sem dinheiro. Eu ultrapassei, não adiantou. Eu pedi, eu continuo sem dinheiro. Tudo bem, mas eu pedi, sabe? Eu sou uma pessoa insistente. Então, aqui, eu peço mesmo que eu fique sem dinheiro. Eu vou pedir. Então, é uma oração. Gente, estou me referindo a isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Oração subordinada adverbial. O quê? Concessiva. Concessiva. Beleza. Descobri o que é. Então, eu vou fazer o quê? Lembrando que eu estou me referindo somente a essa aqui, tá bom? A oração 1.
Eu vou esquecer a oração principal por enquanto, porque a gente tem que fixar essa questão das reduzidas. Então, como eu vou classificar essa minha oração 1 daqui de cima? Oração 1 vai ser o quê? Oração subordinada, adverbial, o quê? Eu vou fazer isso aqui, eu vou repetir isso aqui, ó. A mesma classificação. Adverbial, concessiva. O que eu preciso acrescentar por não ter conjunção? Reduzida. Qual é? O meu verbo está conjugado em que forma nominal? Exatamente, gerúndio. Então, vai ser reduzida de gerúndio. Viu como é fácil? Gente, olhou, não vai rolar, vai dar ruim. O que faz? O que você faz? Transforma ela para desenvolvida, que aí você vai ter uma visualização concreta da conjunção e aí você vai conseguir classificar direitinho, tá? Isso se você tiver alguma dificuldade para olhar, entender o contexto e classificar partindo desse princípio, do contexto, da circunstância que aquele contexto ali está me passando. Aí, se você tiver essa dificuldade, você passa ela para desenvolvida e você faz a classificação. Lembrando que a classificação das reduzidas vai ser a mesma classificação das desenvolvidas. A única diferença é que eu vou acrescentar esse termo aqui, ó, reduzida de, e vou colocar a forma nominal do verbo em que o meu verbo está conjugado ali, ok? Vamos fazer a próxima? Oração 1, né? Deixa eu colocar aqui, oração 2. Oração 2 vai ser o quê? Oração principal, né? Não tem outra classificação. Agora aqui no de baixo, ó. Por perder várias vezes, não quis jogar. Como vai ficar isso? Ai, professora, não consigo olhar e classificar. Eu preciso passar para a forma desenvolvida para eu visualizar a conjunção. Não tem problema. A gente primeiro acha os verbos. Perder. Jogar. Jogar não, é quis. Quis. Então, a gente separa aqui, ó. Lembrando que a vírgula sempre vai ficar com a oração anterior, tá, gente? Por favor. Então, vamos lá. Vamos fazer a transformação. Por perder várias vezes. Por perder várias vezes. Eu posso colocar aqui conjunção aqui. Por que ele não quis jogar? Qual foi a causa dele não querer jogar? Ah, o fato dele perder várias vezes. Então, provavelmente é uma causal. Vamos colocar uma conjunção causal para ver se vai dar certo. Olha só. Como perdeu várias vezes, não quis jogar. Deu certo? Deu certo. Mudou o sentido? Mudou a circunstância? Não, permaneceu a mesma coisa. Então, já sabemos qual é a classificação. Qual é a classificação da oração 1? Vamos colocar oração 1 aqui. Oração subordinada, adverbial, o quê? Causal, certo? E a minha oração 2 vai ser oração principal. Foi até aí, gente? Foi, né? Então, já sabemos qual é a classificação dela. Ok. Vamos voltar lá para a forma reduzida para fazer a classificação? Já sabe qual é. Oração 1 vai ser o quê? Já sabemos aqui, ó. Causal. Então, oração subordinada, adverbial, o quê? Causal.
que mais que eu tenho que acrescentar aqui? Reduzida. Qual é a forma nominal do meu verbo? Isso, infinitivo. Então, vai ser reduzida de infinitivo. Ok? Moleza, né? Belezinha, viu? Falei pra vocês que era moleza. Fala sério. Todo mundo fala, esse negócio aí de oração, negócio de reduzida, como é que vai ser? Pelo amor de Deus, né, gente? Molezinha. Fala sério. Vocês chegaram até o 9º ano, olha quanta coisa vocês já passaram na vida. E a oração 2 vai ser o quê? Só pra gente não perder o costume. Oração 2. Oração principal. Lembrando, gente, que a oração principal ela pode vir no início, no meio ou no fim. Tá? Ela pode vir dividida, no caso, né? A oração subordinada ela pode vir no início, no meio e no fim. E a oração principal ela pode ser dividida pela oração subordinada. Não tem um papel, um espaço, né? Desculpa, papel não, um espaço certo para ela ficar, não. Ela fica onde ela quiser. Tá legal? Fechou? Deu para entender? Claro que deu para entender. Vamos fazer alguns exercícios. Vejam o vídeo até o final, porque lá no final eu coloco sempre as páginas dos conteúdos e dos exercícios de fixação. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa matéria para esquentar a sua sexta-feira. Ó, que delícia! Boa sexta-feira para vocês, bom descanso e até mais. Beijo grande.